que eu gostaria que o Aham. Lama falasse um pouco sobre um rompimento de um relacionamento quando ele é mais unilateral, assim, né? Se ele sempre vai ser uma transmigração ou ele pode, de alguma forma, ser uma expressão até de um pouco mais de lucidez. Aham. Eu vi, o Tiago Rinpoche, ele tinha um critério para isso, né? É tão difícil a gente encontrar um critério, né? Porque a pessoa está dentro de uma relação. Ela pode pensar, bom, eu estou aqui, de algum modo eu beneficio os seres. E além do mais, isso é um sofrimento para mim, mas eu aprendo dentro do sofrimento. Então eu vou transformando tudo em Dharma, né? Mas aí a pessoa também pensa, bom, enquanto eu estou fazendo isso, o outro está abusando, o outro está piorando. Ele está indo... Isso não é bom para ele, que isso continue assim, mesmo que eventualmente o outro esteja numa posição de força, né? Que ele acha que está tudo bem como ele quer, né? Então, eu vi o Tiago Rinpoche analisar isso, sabe? Ele, essencialmente, ele dizia, se o karma das pessoas está aumentando, então não é interessante. Mas se mesmo numa situação de conflito o karma se reduz, isso é favorável. Então esse é o critério, né? Por exemplo, se a pessoa está indo para os reinos inferiores, está desenvolvendo emoções perturbadoras, e essas emoções estão se ampliando e está surgindo ideias não virtuosas, então significa que o karma está aumentando. Também se tem alguém abusando e repetindo ações não virtuosas, isso é péssimo para o outro. Se a gente tiver um pouco de lucidez, a gente precisa interromper isso, porque, caso contrário, o outro vai afundar nos infernos, ele vai gerar um tipo de procedimento que vai se consolidar nele, ele vai, durante muito tempo, exercer aquele comportamento e vai se dar muito mal, ele vai sofrer muito por isso. Então, a abordagem do Buda não é ser passivo. É porque, assim, se você analisar que, em última análise, tudo é Dharma, e no nível secreto acaba sendo tudo a mesma coisa, né? Mas afinal a gente Uhum. está no samsara, né? Então, É, às vezes ter esses limites, principalmente é, quando você tem uma formação até cristã desde a infância, que fala de tolerância, que fala, né, é. dessas coisas. Uhum. Então, é importante estabelecer esses critérios de É. limites. Eu acho interessante isso, se a pessoa puder falar claramente, né? Porque às vezes quando a pessoa fala claramente com o outro não está esperando eventualmente, né? Aí quando as coisas falam claras, de repente ele também consegue falar claro. Uhum. E às vezes as relações melhoram, ou tomam o rumo que tem que tomar, né? Mas às vezes as pessoas estão em blocos realmente muito diferentes, né? E daí não funciona. É, a gente vai saber, né? Mas a gente precisa entender que não é uma tragédia para o outro também. Assim, a vida, ela é como é, assim, né? Mas as relações, elas são complexas, porque elas não são a relação de uma pessoa com outra. Elas são de uma pessoa com outra, frequentemente tem filhos envolvidos, aí tem as famílias de cada um e os amigos todos. Então, quando a gente mexe nisso, a gente mexe em tudo, né? Aí a gente vai se reconstruir, tem esse ponto, assim, né? É penoso, assim, né? Uhum. É traumático, todas essas coisas são traumáticas. Né? São traumáticas por quê? Porque elas envolvem mortes, a pessoa morre mesmo, né? Enquanto identidade ela morre, enquanto as relações, as rotinas, aí tudo se transforma, né? E é uma coisa interessante, às vezes a pessoa, por exemplo, ela está com um tumor, mas mexeu no tumor, tirou o tumor e desbalança o resto. Aquilo está mais ou menos assim. Então, tudo isso a gente precisa olhar. Mas eu acho que ah, aquelas 4 formas de ação são super importantes, né? Então, em primeiro lugar, a ação de poder, ou seja, nós não nos perturbarmos. Segundo lugar, a ação pacificadora. A gente pacifica as ações negativas que a gente está presenciando ou vendo, né? Nossas e dos outros, né? Aí tem a ação incrementadora, a gente olha para o outro de uma forma elevada, a gente vê as qualidades do outro. Então a gente promove essas qualidades do outro. E nós temos a ação irada no sentido de não seguir
aquilo que não é correto, não aumentar o karma, não fazer ações não virtuosas e não permitir ações não virtuosas. Essas 4 formas de ação são muito parecidas com o que o Gandhi vai descrever como a ahimsa, que não é um processo, vamos dizer, amorfo, subjugado, é um aspecto de grande poder, porque ele não se perturba pela ação negativa que o outro faça sobre ele. Ele olha, ele tenta pacificar o outro, na relação com os ingleses, por exemplo, né? Aí ele tenta promover o que é positivo na relação. Então ele diz, nós não temos problemas entre nós, o problema entre nós é que os ingleses teimam se relacionar conosco usando fuzil. Esse é o pequeno problema, né? Mas ele manifesta a ação irada, ou seja, aquilo que precisa ser feito vai ser feito, aquilo que precisa ser dito vai ser dito, de forma pacífica, calma, mas ele, assim, justamente porque ele manifesta esse aspecto não adversarial, né, esse aspecto compassivo, esse aspecto de poder também, que ele não se perturba, ele consegue fazer aquela ação. Então ele se levanta, começa a caminhar em direção ao mar, vai fazer um longo trajeto, e ele vai pegar o sal do mar, que eles estão proibidos de pegar. Porque o sal só os ingleses vendiam, porque dentro do sal tinha os impostos que os ingleses precisavam. Então, os ingleses, essa grande nação colonial, que segue com o pensamento colonial, eles cobravam de todas as pessoas, todo mundo come sal. Então, todo mundo que come vai ter que pagar imposto para os ingleses, pagavam no sal. Então, era crucial que o sal tivesse sob domínio deles, para eles poderem embutir. Mas as pessoas sempre colheram o sal da natureza. O sal é da natureza, é da Índia, do território, é da vida. Então, o Gandhi achava que não tinha que fazer isso. Então, isso é um tipo de injustiça, um tipo de desequilíbrio que ele se levantou e caminhou em direção ao mar. Ele foi preso. Ele foi preso várias vezes, né? O curioso de tudo isso é que ele termina sendo morto por um indiano que não acreditava que os métodos pacíficos funcionassem, acreditava que tinha que ter guerra, que tinha que ter morte. Então ele mata o próprio Gandhi como alguém que era um adversário, enfim, né? Mas eu vejo isso, então eu acho que a ahimsa é super importante, né? Precisa ter essa confiança para se movimentar na direção correta. Só que o nosso movimento, ele nunca é 100% correto. Esse é outro obstáculo do samsara. E nós podemos ficar com dúvidas depois e dúvidas sempre. E podemos ter ainda que pagar internamente por esses obstáculos. E sempre podem aparecer pessoas que vão nos acusar pela parte equivocada daquele movimento. Porque dentro do samsara não existem ações perfeitas.